As cenas que você verá a seguir retratam a batalha entre a fé cristã e a racionalidade humana. São embates que travamos diariamente e nos fazem questionar até que ponto estamos dispostos a defender o nosso Senhor. Este é um debate que tenta fragilizar nossos valores, nossa crença, isto é, nossa fé. Sob a direção do Espírito Santo, buscamos elucidar através deste teatro a motivação da nossa fé e como responder ao mundo com convicção. Oi, Ideia. Você por aqui? Sim. Pois estou bem, recebi esse bilhete para comparecer aqui no auditório. Eu também recebi, Você mas não também? disse nada. Não estou entendendo nada, está muito estranho esse negócio. As meninas. Vocês também? Oi. Meninas, vocês por aqui não vão me dizer que receberam esse bilhete também. Pois é, nós recebemos, mas não entendemos nada, mas viemos, né? Cara, que sinistro. Bom, vamos entrar e ver do que se trata. O motivo desses jovens estarem aqui foi um diálogo travado entre eles algumas semanas atrás, conforme veremos a seguir. Então, vocês viram aquela tal igreja evangélica para gays que abriu? Se eu não me engano é em São Paulo, Rio de Janeiro e BH. É verdade, eu ouvi. Como é que é o nome dela mesmo? Eu acho que é cristã contemporânea. Exatamente isso. Sério? Sim. A que ponto chegamos? Falando nisso, estou enfrentando uma barra. Se não bastasse o mundo questionando as nossas atitudes, tem irmãos me condenando por elas. Mas falando dos amigos homossexuais, Sim, eu não sei o que fazer. Eu tento ajudar com amor e direção do Espírito Santo, mas é difícil, sabe? Me pergunta, como uma cristã pode andar com pecadores? ai, eu também estou saturada. Vocês lembram daquela guria da minha sala que era bem atirada? Sim, Sim, a gente lembra. Vocês acreditam que ela engravidou e abortou? E agora está todo mundo rejeitando ela. E eu, como cristã, me vi no direito de ampará-la. Mas agora estou sendo condenada. E por pensar que estou apoiando a atitude dela. Mas não, o que responder a essas críticas? Eu te entendo, amiga. Até hoje, respondo os questionamentos do estupro que sofri quando era criança. As pessoas não entendem porque Deus permitiu que ele me tocasse daquele jeito. Meu Deus. Posso até ouvir meu tio que é ateu questionando por que as pessoas matam em nome de Deus. E como questionar que isso é cumprimento das escrituras sagradas? Pior que isso é explicar para um pai e para uma mãe que tem um filho com uma doença incurável. Ou ainda o surgimento de diversas epidemias como essa tal de ebola, a proliferação de bactérias e vírus por toda parte. Como explicar essas situações? É difícil. Sem falar nos desastres naturais. Geleiras descongelando, terremotos, maremotos. Credo, apocalipse. Mas vai explicar isso? Sim. Ai, também não podemos esquecer de falar da atual situação política, né? Não, e não é só no Brasil, mas no mundo todo. A corrupção está generalizada, sabe? Os crimes de colarinho branco. E assim, eu fico pensando, o que a igreja está se posicionando em relação a isso? E em relação aos crimes, sabe? Que as leis que ameaçam acabar com os valores cristãos e morais das famílias. Como responder a missão da igreja em relação a isso, galera? É verdade, viu? O mundo veio com uma missão e ainda alega que a gente só pensa em dinheiro, em carneiros, dízimo. Nós precisamos de algo para fundamentar a nossa fé, trazer convicção aos nossos corações. Pois, com todos esses questionamentos, eu tenho medo de fazer algo errado. Em meio a tantas dúvidas e perguntas sem respostas, foi proposto um duelo entre a fé e a razão, no qual objetivava-se elucidar o que nos move atualmente, no que a nossa fé está alicerçada, ou ainda, até onde vai nossa razão. Boa noite. Bom, senhoras e senhores, eu sou a Razão. Meu objetivo nesse debate é provar com base científica que todos os questionamentos feitos por vocês,
algumas semanas atrás, por usados como razão para a fé, são um tanto quanto absurdos, infundados, pequenos e inúteis. Graça e paz, eu sou a fé. Sou a certeza daquilo que vocês esperam e a prova do que vocês não veem. Meu dever é norteá-los sobre a luz das Escrituras, a como responder a todo aquele que vos pedir a explicação da esperança que há em vossos corações. Ratificando que a jovem Débora falou a respeito de dízimos e ofertas. Vocês de fato trabalham dia e noite, suam a camisa para conquistar o salário. E para quê? Para dar esse salário para o pastor. Ora, está escrito: antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para conquistar o teu sustento, e sem Ele nada podereis fazer. O Senhor foi o que criou o universo e toda a terra e tudo o que há nela, portanto, dono do ouro e da prata também. Falácia. Como questionaram esses jovens? Observem, na liturgia dos cultos, existe um momento específico para pedir dinheiro. Os pastores sensacionalistas, eles mexem com emoção. Sim, com emoção igreja do Senhor, para que você doe parte do seu dinheiro. Por que dirá ele todo para a obra? Em relação aos dízimos e ofertas, está escrito: trazei a casa do tesouro para que haja mantimento dela, e o cuidado dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Hipócritas, falando em cuidar, como é mesmo o nome daquele versículo? Amar o teu próximo como a ti mesmo? Vais me rir? Que tipo de amor é esse que não aceita um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo? Que trata como espiritual algo que, segundo a ciência, nasceu como ser humano? E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus disse e os abençoou: multiplicai, crescei e enchei a terra. E disse mais ao homem: com varão não se deitarás como fosse tua mulher, pois a abominação será os meus olhos. E o que me dirá sobre o preconceito? Ué, não diz que esse livro, no qual chamam de Bíblia, que Deus não faz distinção de pessoas? Todavia, os santos não necessitam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Deus não veio trazer os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecado. Aleluia! Amém. Um perdão da palavra, mas vocês são todos ignorantes. Falando em pecado e pecador, faz uma ressalva que a jovem Hélida falou sobre o aborto. Será que não percebem que o corpo é propriedade única e exclusiva da mulher? Louvável a atitude dos legisladores que estão percebendo que o aborto não deve ser tratado como um crime, e sim como direito. Imagina você, Mislane, que está grávida, tem que gerar um filho, fruto de um estupro, de um incesto, ou por que não de uma gravidez desejada? Não matarás, pois o Senhor é quem tira e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E como disse o salmista Davi: antes que o Senhor me criasse, já me conhecia, e antes de saísse do ventre, já me santificou. Amém. Conhecer, santificar. Claro. Mas continuando o debate, como bem contou a jovem, a igreja é omissa em relação à política. Muitos candidatos cristãos ocupam cargos relevantes a ponto de definir ou não a criação de uma lei. Ou por que não de paralisar a corrupção descarada no Brasil? Vamos, responde, editar a iniciativa dos cristãos e mudar a atual situação política do Brasil. Porque, como você mesmo diz, a fé sem obras é morta. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, todo aquele que se rebela contra a autoridade está supondo que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos, pois os governantes não devem ser punidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Eu quero ver que respostas me dará. Como questionar esses jovens? Como explicar para um pai que o seu filho tem alguma deficiência ou alguma doença incurável? E a depressão, que é a doença do século, que tem afligido inclusive os que se dizem cristãos. E o que me dirá sobre o estupro? Vai violentando filhos, bebês e idosos sendo abusados sem o menor escrúpulo. E as catástrofes naturais? Desastres naturais que devastam cidades, matando milhões e deixando outros tantos desabrigados. Mas não para por aí, fé. Vamos, me responde. Como bem questionaram esses jovens, como explicar as guerras que têm acontecido em nome do teu Deus? Fanáticos religiosos que tiram a vida de inocentes,
milhões, matando diversos inocentes e deixando outros santos sem casa, sem lar, sem família. Mas vamos lá, para finalizar, me responde, por que todas essas coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez a pergunta mais apropriada seja: por que coisas boas acontecem com pessoas más? Deus é santo e os seres humanos são pecadores. Você quer saber como Deus vê a humanidade? Como está escrito: não existe um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente nunca se fizeram. A sua boca é um túmulo aberto. Os seus lábios estão cheios de veneno de serpente, cuja boca está cheia de amargura e rancor. Os seus pés são ligeiros em derramar o sangue, e seus caminhos só há destruição e miséria. E não conhecem o caminho de paz, pois não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todo ser humano merece a morte e o inferno. Cada segundo de vida é concedido pela graça de Deus. Amém. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido pela humanidade. Ainda assim, sendo pecadores, apesar da natureza má e pecadora das pessoas, Deus assim mesmo as amou. Amém. Cristo vos amou o suficiente Amém. a ponto de ter morrido, a fim de carregar a pena pelos vossos pecados. O que vocês precisam fazer apenas é crer neles e andar como ele andou. E assim, não andarão mais em trevas, mas andarão em espírito, frutificando em paz, amor, mansidão e humildade, e refletindo o caráter de Cristo em suas vidas.